Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais um devocional, para a glória de Deus. Vou compartilhar aqui uma palavra do Senhor com todos os meus amigos, seguidores e aqueles que vão aparecer. Geralmente eu faço essa live de manhã ou à noite, mas aprove a Deus que fosse nesse horário. Então, estamos alegres, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para mim e para você. Então, te convido a ficar aí para participar deste momento especial de palavra de Deus, viu? Fique à vontade. Deus vai falar poderosamente com a gente através da sua palavra. Não é profecia, não é nada disso. Não tenho nada contra também. Mas a gente vai fazer um estudo bíblico rápido e depois estaremos orando para a honra e glória do nome do Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E o tema hoje é pronto para a restauração divina. Você está pronto para a restauração divina? E a gente vai estar lendo Salmos 80, do 1 ao 7 e 14, 19, né? O Salmos 80, do 1 ao 7 diz o seguinte: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que me guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhe dás de beber lágrimas em abundância. Tu nos põe por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. E agora do 14 ao 19 diz: ó Deus dos exércitos, volta-te nós, te rogamos, atende dos céus e vê a visita. Está a vinha e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti. Deste modo não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse texto é um texto forte e a gente vai destacar aqui o versículo 7 que diz: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Pronto para a restauração divina? A paz de Cristo, Luiz, seja bem-vindo. Estamos prontos para a restauração divina? Então vamos ler o texto. Meu amigo enviou-me fotos impressionantes. Mostravam um presente surpresa para a esposa, um Ford Mustang 1965, restaurado. Brilhante, exterior azul escuro, aros cromados, interior preto estofado e um motor para combinar com as outras atualizações. Havia também fotos do antes
do mesmo veículo, amarelo, opaco, gasto e inexpressivo. E mesmo sendo difícil imaginar, é provável que, quando o veículo original saiu da linha de montagem, chamou a atenção. O tempo, o desgaste e outros fatores tornaram-no apto para ser restaurado. Pronto para ser restaurado. Tal era a condição do povo de Deus nos Salmos 80, com a frequente repetição: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Embora a história deles incluísse o resgate do Egito e a mudança para uma terra de fartura, os bons tempos vieram e se foram. Por causa da rebelião, experimentavam o julgamento divino. Assim imploraram: ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olhas do céu e vê nossa aflição. Você já se sentiu aborrecido, distante ou desconectado de Deus? A sua alma sente falta de alegria? Será que você precisa alinhar-se com Jesus e seus propósitos? Deus ouve nossas orações por restauração. O que te impede hoje de orar? Reflexão. Veja, você já testemunhou a obra restauradora de Deus? Quais áreas da sua vida precisam ser restauradas? Nosso Deus é um Deus de restauração. Ontem nós falávamos na live sobre um Deus que era um Deus que cura, porque a gente falou do significado da mirra e fez uma comparação da mirra como um bálsamo também que purifica, que tira o mau cheiro na época dos cadáveres, onde era usado unguento. Então, que a gente possa ser restaurado pelo Senhor, que a gente se abra, porque a restauração vem através de abrirmos o nosso coração e deixarmos que Deus entre nas áreas da nossa vida. Às vezes a gente está restaurado na alma, que são as nossas emoções, às vezes a gente está restaurado na vida profissional, mas a vida financeira não está restaurada, porque a gente não busca saber administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Talvez não sejamos agentes doadores, porque quem mais semeia, mais tem. Às vezes a gente quer reter, achando que o fato da gente reter e não abençoar o outro, que isso não é um papel nosso, e etc, etc. É claro que sempre vão haver os abusadores, as pessoas que veem o nosso bom coração e que vão querer se aproveitar disso. Porém, a gente não pode focar nisso, né? Eu e meu esposo, a gente tem um coração assim, se Deus tocar o nosso coração e a gente tiver condições para ajudar uma família, a gente tira até de dentro da nossa despensa para ajudar, né? Porque a gente tem vivido coisas assim e da mesma maneira que a gente já abençoou, em momentos difíceis fomos extremamente abençoados por Deus usando as pessoas, porque tudo que nós precisamos hoje, tirando a parte espiritual, todas as outras áreas, tudo que a gente necessita, Deus irá usar um ser humano, alguém como eu e como você. Então, às vezes a gente tem facilidade de dar, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de ser ajudado, de receber, que também é um erro, né? Então, mas a palavra de Deus diz que há mais dádiva em dar do que receber. Eu tô falando desse assunto, mas eu não vou pedir nada para ninguém não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Já tem gente saindo da live. Então, estamos prontos para sermos restaurados?
na nossa vida, Jesus, ele traz uma restauração completa. Eu costumo falar que a gente precisa botar Deus como centro, né? Aqui são as várias áreas da nossa vida, que é o derredor aqui. E Deus tem que estar aqui, no centro. Se ele estiver aqui no centro, ele organiza todas as áreas da nossa vida. Mas se ele estiver aqui no cantinho, aqui, ó, vira um bololô da vida profissional, da vida financeira, da vida sentimental, da vida espiritual, baralha tudo, vai tudo para as cucuia. Essa é a verdade. Mas a gente coloca ele como centro das nossas vidas, porque nós somos seres trinos, né? Lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, gente, 5. Deixa eu conferir. Diz que somos trinos. E eu acho esse texto maravilhoso. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós... Vou achar, gente. Se não é primeiro, é segundo. Vamos lá no segundo. Depois, qualquer coisa eu acho, eu coloco aí. Mas é porque eu não sou muito boa de guardar, não. Gente, alguém sabe aí? Fala aí. Me perdi aqui. Tá, porque eu não ia falar disso. Mas somos trinos. Trinos como? Corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar das nossas emoções, a gente tem que cuidar do nosso corpo e a gente tem que cuidar do nosso espírito. Muitas vezes a gente cuida do corpo, cuida das emoções e não cuida do espírito. Mas como somos trinos, temos que ter um equilíbrio sobre todas essas coisas. Então, nós temos que ser corpo, alma e espírito em equilíbrio. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, Elaine, ela tá aí, oi Elaine, sobre cuidar do corpo como templo do Espírito Santo de Deus, né? Então nós necessitamos dessa restauração na nossa vida, no corpo, na alma e no espírito, sabe? Principalmente no corpo, na alma e no espírito. Se nós estivermos equilibrados, corpo, alma e espírito. Esse tempo que a gente tem vivido, a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Sabe por quê? Hoje apareceu mais uma vez um vídeo para mim de uma fábrica de ovos. Mas pasmem você, não são ovos que saem da galinha, não são ovos proteicos, são ovos artificiais que estão sendo fabricados na China e que muitas das vezes a gente come achando que é ovo e não é. Eu não tenho como, né? Porque meus ovos aqui são as minhas galinhas que colocam, que eu moro na roça. Mas quem compra no mercado não sabe mais, gente, está comprando ovo de verdade. Olha que triste. Fora que já vem falando das carnes 3D, que a gente vai botar substância, gente, que o nosso organismo não foi feito para comer coisas que são artificiais, meu povo. Nós fomos feitos, criados por Deus, trinos, corpo, alma e espírito, e Deus nos deu os animais e nos deu as ervas do campo para mantimento. E o que a gente tem feito? Sabe? Não temos vigiado nadinha. Todas as modinhas que aparecem, hoje também apareceu um vídeo de um bruxo. Tudo bem que o diabo é o pai da mentira, mas o cara tá querendo ibope e tudo mais, e tem falado umas verdades, falando daquele bonequinho, como não sei o que, Balulu, Palulu, uma coisa assim, entendeu?
falando que é inspirado num demônio, só que fizeram ele bonitinho para ele entrar dentro da casa das pessoas, atormentar as crianças, trazer discórdia dentro do lar. E aí as pessoas vão caindo nessas modinhas e dando esses brinquedos pros filhos, gente. Mesma coisa é o stick, se faz. Eu não assisti o desenho, mas nem preciso e nem quero assistir. Mas o pouco que eu vi é de ritual de voodoo. Gente, eu já fiz voodoo, gente. Eu sei que isso não presta. Entendeu? Aí vai, motiva a criança. Minha mãe deixava assistir filme de terror. Eu era apaixonada com filme de terror. Gente, eu ia dar uma coisa que não presta. Sabe? Porque eu gostava, eu queria ser vampira, eu fazia rituais, eu fazia brincadeira do copo, eu me envolvi com o ocultismo, eu fiz voodoo, fiz boneca de voodoo por minha conta, furei meu dedo, fiz pacto de sangue. Então o inimigo ele trabalhou na minha vida para que eu fosse extrema. Ô, Fabi, obrigada, amor. Para que eu fosse um agente do mal. Mas o Senhor me alcançou. Então algumas coisas que eu vejo, que eu falo aqui, são reais. O mundo espiritual é mais real do que esse que a gente vive. A gente tem que estar ligadinho com Deus. A gente tem que buscar conversar com Deus todo o tempo. Você pode conversar com Deus num ônibus, você pode conversar com Deus tomando banho, você pode conversar com Deus lavando louça, você pode retirar um tempo para conversar com Deus, mas você tem que estar conectado, ligado o tempo inteiro, porque o Senhor, ele tem pressa de nos alertar, de trazer à nossa mente o conhecimento que ele quer. Só que muitas vezes a gente está disperso, está assim, viajando, distraído com as coisas desse mundo, e a gente não fica percebido, não percebe tudo que está acontecendo no sistema solar. A gente não sabe nem que tem um objeto não identificado que estão dizendo que é cometa, que agora já está se descobrindo que é um segredo de Estado. Ninguém quer dizer o que é, a NASA esconde que é o 3i Atlas. Pesquisa aí depois 3i Atlas para você saber a confusão que isso já tá dando, ó, desde o ano passado, desde meados do ano passado. Ninguém sabe agora esse negócio aí que tá vindo, vai fazer um rasante aí com Júpiter e sei lá se vai liberar sondas e coisas aqui pro nosso mundo, aqui planeta Terra. A gente não sabe se é anjo, a gente não sabe se é demônio, a gente não sabe. E aí a gente fica assim, tá tudo bem, tá tudo é da conspiração. Não é. Se liga nas escrituras sagradas, se liga aqui, ó. Eu uso um livrinho de devocional, mas aqui contém a palavra. Você assiste, obrigada, Fabi. Você assiste um vídeo, uma live, contém a palavra, mas a palavra é aqui, ó. O nosso manual de vida. Obrigada, Fabi. É esse aqui a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Temos que buscar, gente, urgentemente. Faz um propósito com Deus, mas faz e cumpre. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente faz um propósito com Deus, a gente tem que cumprir. Que é melhor que não tivesse feito do que descumprir. Né? Então vamos cumprir com a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos se ligar com Deus, porque os dias estão, gente, o ano já começou com confusão, já começou com Trump lá prendendo o presidente lá da Venezuela. Não vou falar aqui de política, mas o que eu quero dizer, gente, é que o mundo espiritual, as coisas vão tomar uma proporção, os senhores do mundo fazem esse tipo de coisa acontecer para manipular a grande massa, enquanto tá todo mundo preocupado e distraído e prestando atenção nas notícias lá, coisas por trás ocultas estão acontecendo. Então, a gente precisa o quê? Não ficar em pânico, a gente precisa permitir
que o Senhor restaure as nossas áreas das nossas vidas, principalmente a nossa comunhão com Ele. Que a gente possa almejar isso, a paz do Senhor, Fabi. Que a gente possa desejar isso do Senhor em todo o tempo na nossa vida. Que a gente possa, oi João, boa tarde. Que a gente possa, em nome de Jesus, permitir que o Senhor seja um Senhor da nossa vida de fato, em todas as áreas, e que a gente possa buscar comunhão com Deus, sabe? Buscando ser pessoas melhores, estarmos mais ligados, não deixar a gente ficar disperso, blindar a nossa casa com o poder do Espírito Santo de Deus, unja os umbrais da sua casa, eu faço isso constantemente aqui na minha casa, gente, mesmo quando eu estava na Igreja Batista, porque eu tenho experiência com essas coisas, eu já vivi muitas coisas nesses 23 anos de evangelho na minha vida. Então, eu unjo a minha casa, vira e mexe, Deus me incomoda, unja seu quarto, unja a casa, unja o terreno, unja, mas não é só ungir. Não é que a gente tem que colocar a nossa fé no óleo, não, é o ato de consagrar e você entender as palavras que você fala na hora que você está ungindo, consagrando a sua casa ao Senhor, consagrando a sua família ao Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor, o seu carro, os seus animais, sabe? Pedindo a Deus que o Espírito Santo flua dentro da sua casa, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que o ambiente seja cheio do poder de Deus. Na nossa casa, no nosso bairro, onde a gente estiver, e que a gente seja protegido contra todos os planos de Satanás e que eles sejam frustrados nas nossas vidas. Amém? E aí eu queria, nesse momento, quem quiser fazer algum pedido de oração, vai colocando aí enquanto eu tô lendo, tá? Porque na hora que eu fechar meus olhos não vou ter acesso, só vou ter acesso no final da live. Quando terminar eu consigo ver os pedidos, mas se você tiver algum pedido de oração, coloca aí, deixa eu ver se já tem algum aqui, para que eu venha estar orando. De qualquer forma, eu vou estar orando por todos nós, né? Então, vamos vigiar, gente, vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo, no céu, né? Com tudo, porque o Senhor quer guardar os seus filhos, o Senhor quer avivar a nação brasileira, quer avivar que as pessoas se acheguem a Ele. Ele tem sede, Ele é o maior interessado no nosso sucesso. Amém? Ele é o maior interessado no nosso sucesso, mais do que a gente mesmo. Mais do que a gente mesmo. Então, vamos orar? Vamos orar? Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Amém? Vamos orar?
Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença para declarar, Senhor, que sem ti nada somos, que necessitamos de ti. Ó Deus, toma nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, nos equilibrando, nos fortalecendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor adentre na casa e na família, Senhor, de cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundinho, mas que o Senhor possa alcançá-las com sede de ti, com sede de buscar a tua face, a tua presença, que todos os intentos e planos de Satanás sejam derrubados e frustrados, anulados em nome de Jesus na vida dos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser cheios do teu Espírito e que o Senhor venha criar oportunidades para que possamos ser usados por ti. Ó Deus, nos traz consciência, abre a nossa visão espiritual e nos ajuda, Senhor, porque só temos a ti, confiamos em ti e é somente o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é que nos guarda e nos livra no dia mau. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos e nós entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se puder, segue lá o perfil para você ter acesso à live completinha, que já já eu vou baixar lá. Lá tem outras lives, né? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Oi, meu amor! Meu amor entrou na live e na hora que terminou. Deus abençoe, fica com Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Mãe, quem foi que deixou o neném aqui sozinho? Não sei.